Olá, queridos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo. Hoje a gente está no nosso segundo estudo relacionado a essa leitura do Novo Testamento que nós estamos fazendo. Na semana passada, o professor Rodolfo deu a aula enfatizando, fazendo um destaque dentro da leitura dos 10 capítulos que a gente havia lido, de Mateus 1 até Mateus 10, e o destaque foi feito sobre as bem-aventuranças. E ele falou a respeito da importância de nós cultivarmos essas marcas das bem-aventuranças nas nossas vidas como discípulos de Jesus, e também fez alguns paralelos a respeito das bem-aventuranças e os conceitos que eram tratados no Antigo Testamento relacionados aos conceitos de justiça, de paz, de purificação e da verdade. Eu sou Denise, também sou professora do Mergulhando na Palavra, e hoje nós vamos fazer, na verdade, alguns destaques um pouco mais curtos de toda a leitura que nós fizemos nos últimos 7 dias, desde começando em Mateus 11 até Mateus 17, que é a leitura de hoje. E se eu pudesse dar um resumo a respeito de de tudo que a gente estudou essa semana, eu usaria as palavras de Jesus no próprio capítulo 11. No capítulo 11, dos versículos 28 a 30, Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: aprendei de mim. Ao longo de toda essa leitura que nós fizemos essa semana, nós vimos Jesus fazer milagres, vimos Jesus confrontar os fariseus, vimos Jesus esclarecer várias questões, e ele diz para nós: aprendei de mim. Nós precisamos aprender com ele. Amém? Então vamos começar. No capítulo 11, nós vamos destacar alguns trechos apenas. Jesus, então, responde, depois que os mensageiros de João Batista falam com Jesus, Jesus dá um testemunho a respeito de João Batista. E é bem interessante porque no versículo 14, na verdade, do 12 ao 14, Jesus diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Agora, que história é essa de Elias que havia de vir? Aí a gente tem que voltar algumas páginas só na nossa Bíblia para Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4 é o último capítulo de Malaquias. Ele termina dizendo assim, o profeta, né? Ele fala as palavras que o Senhor dos Exércitos fala para ele, e ele fala em Malaquias 4, do 4 ao 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Jesus está dizendo: se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Jesus está confirmando que a vida de João Batista, o ministério de João Batista, era esse ministério que teria a identidade do profeta Elias e que estava cumprindo aquela profecia. Muito importante nós notarmos isso. Aí, Jesus, então, termina o capítulo 11 falando, fazendo esse chamado para nós irmos para ele e nós aprendermos dele. Queridos, eu lembro que quando eu era mais jovem, há uns 25, talvez 30 anos, houve um boom com um livro clássico dos livros cristãos que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro, ele mostrava uma revolução que acontecia na sociedade quando as pessoas consideravam essa pergunta: se Jesus estivesse aqui, o que que ele faria? Se Jesus estivesse na mesma situação que eu estou, o que que ele faria? E essa é uma pergunta
Muitas vezes, claro, pode nos levar a um lugar um pouco legalista, porque às vezes a gente enxerga Jesus como alguém que não foi humano. Então a gente pode olhar para essa pergunta e talvez pensar: ah, Jesus, o que Jesus faria? Será que Jesus comeria arroz com feijão? Será que Jesus conseguiria viver essa situação no meu trabalho? E claro, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas essa é uma pergunta que nós deveríamos considerar sempre. Quando você está preocupado, peraí, se Jesus estivesse vivendo essa situação que eu estou, o que ele faria? Se Jesus estivesse vivendo essa situação que eu estou vivendo na minha família, se Jesus soubesse que a sua mãe está doente, se Jesus vivesse essa questão que eu estou vivendo com o meu amigo, o que ele faria no meu lugar? E quando Jesus faz esse convite para nós aprendermos dele, ele está dizendo: olhem para a minha vida. Olhem para mim, vinde a mim, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Isso está no versículo 29 do capítulo 11. É um lembrete, irmãos, para nós conseguirmos cultivar essa vida do Senhor. Nós precisamos aprender dele, nós temos que aprender com ele, nós temos que pensar. Jesus separava tempo para orar, Jesus cuidava das pessoas que estavam ao redor dele. Como é que nós podemos aprender com ele? Fazendo aquilo que ele fez. Esse é o, esse é a chave, né? Como eu falei para vocês da leitura de hoje. No capítulo 12, já temos que andar um pouco rápido, senão a gente não consegue cobrir todos os destaques. Nós lemos já no início, o nosso destaque vai ser principalmente aqui dos versículos 12 ao 8. Jesus faz um esclarecimento porque ele é criticado pelos fariseus, porque os discípulos dele estavam colhendo espigas e comendo no dia de sábado, num dia no qual eles não poderiam fazer nenhum esforço, e colher alimentos estava envolvido nesse esforço. E então Jesus traz uma interpretação a respeito do sábado. Vejam, o sábado foi instituído pelo Senhor para que o povo entendesse que Deus era o provedor deles, para que o povo entendesse que havia um dia de descanso, que era um símbolo dentro daquela prática de fé do povo, e naquele dia eles iriam aprender a descansar, eles iriam entender que Deus é o provedor. Mas, como nós lemos nesse mesmo trecho de Mateus 12, só que na passagem de Marcos, Jesus esclarece dizendo: peraí, o sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, Jesus é o Senhor do sábado. E a gente não pode deixar essa regra, né? Ah, e o sábado, não podemos fazer nada no sábado, é uma coisa encaixotada, pré-meditada e que nos limita. Não. Se existe uma necessidade, se alguém precisa colher uma espiga, ela vai ser colhida no sábado. Tá tudo bem. A gente pode interpretar dessa maneira e Jesus está trazendo esse novo significado a isso. E ele fala no versículo 8 do capítulo 12: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Existe um princípio por trás da regra e o Filho do Homem é Senhor do sábado. Continuando nesse mesmo capítulo, no versículo, a gente vai comentar sobre o versículo 34 desse capítulo, só quando a gente chegar no capítulo 15, vamos esperar um pouquinho, mas Jesus fala do milagre do profeta Jonas, e eu queria falar sobre isso porque esse assunto, ele também apareceu, se vocês lembram na leitura, lá no capítulo 16, a respeito do sinal. Então, nos versículos 38 a 42, aqui do capítulo 12, a gente lê o seguinte: então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Jesus está mostrando para eles, em primeiro lugar, a gente precisa pensar, são duas coisas que eu quero destacar aqui desse trecho. Primeiro, ele chama
uma geração má e adúltera, no versículo 39. E o fato de Jesus usar a palavra adúltera tem a ver com a infidelidade do povo, tem a ver justamente com esse caráter do povo de estar numa aliança com o Senhor e permitir que outras paixões, que essa fidelidade seja quebrada por conta da desobediência e dessas paixões. Então, ele faz questão de chamar essa geração de uma geração adúltera. Ao mesmo tempo, ele está dizendo: peraí, Jonas pregou para os ninivitas e os ninivitas se arrependeram. A rainha do sul veio até Salomão por causa da sabedoria dele. E vocês estão ainda pedindo um sinal e eu estou aqui. Eu estou aqui. Então Jesus estava julgando e dizendo para eles: vocês não estão percebendo, porque a revelação que vocês estão buscando, esse sinal que vocês estão querendo, eu já estou aqui, eu estou fazendo vários sinais e vocês não veem. E é por isso que ele usa essa analogia dizendo que os habitantes de Nínive vão se levantar contra essa geração de agora, porque é como se os habitantes de Nínive tivessem rapidamente, prontamente obedecido. E aquela geração, representada ali por aqueles fariseus que estavam questionando Jesus, os escribas também, ele estava dizendo: vocês são piores que eles. E vocês ainda se acham melhores, né? Ok. Mateus 13 é uma coletânea de várias parábolas, parábolas que são explicadas pelo Senhor. E eu queria, gente, fazer um incentivo para vocês dentro dessa leitura. A gente só está lendo um capítulo por dia justamente para que vocês possam ler. Para que vocês consigam ler com cuidado, ler uma vez, ler uma segunda vez, de repente até buscar uma outra versão, para que vocês possam perceber essas interpretações e essas diferentes mensagens que cada uma dessas parábolas tem. Leiam com cuidado, a gente não vai ter tempo de fazer isso nessa leitura de hoje. O capítulo 4 também existem alguns destaques: a morte de João Batista, a primeira multiplicação de pães e peixes e Jesus andando sobre o mar. E aí a gente chega no capítulo 15, que é o que está relacionado com o capítulo 12 que eu falei. No capítulo 15, existe uma conversa entre alguns fariseus e escribas que estavam vindo de Jerusalém para fazer perguntas para Jesus. E eles perguntam a respeito da questão do lavar de mãos, que tem a ver com aquilo da purificação, né? Uma das questões da purificação que o Rodolfo falou no último estudo. E então, Jesus dedica tempo explicando, desde o versículo 1 até o versículo 20, na verdade, e ele fala no 11: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso o que torna ele impuro. E aí ele fala no versículo 17: não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus está aqui mais uma vez dizendo: a questão não é, vocês estão tão concentrados na ação de lavar as mãos antes de comer um alimento, que vocês esquecem de onde vem a impureza de fato. E ele fala isso no capítulo 12, por isso que eu queria que a gente lesse esse antes do 12, quando ele fala da árvore e dos frutos. Jesus diz no 34: como vocês podem falar coisas boas sendo maus? É no 34 do 12, pois a boca fala do que o coração está cheio. Tudo aquilo, gente, que a gente faz vem do nosso coração. É por isso que Jesus quer tratar e por isso que ele fala: bem-aventurados os puros de coração. Ele quer tratar da nossa purificação interna. Ele quer circuncidar o nosso coração e não as nossas ações. As nossas ações serão consequência de como está o nosso coração. E Jesus está ensinando aqui para os discípulos isso. No 20 ele diz, já voltando aqui para o 15: são essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Precisamos trabalhar isso, precisamos lembrar disso. As nossas ações sempre vão ser um reflexo daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós estamos vivendo e permitindo
que entre no nosso coração. Provérbios fala que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes de vida. E é chave, é algo essencial para que nós possamos viver como Jesus. Capítulo 16, vários momentos importantes. Mais uma vez, Jesus fala sobre o sinal do profeta Jonas, que nós já mencionamos lá no capítulo 12. E fala sobre, a gente vê a confissão de Pedro também, Jesus fala sobre a renúncia e a recompensa de nós seguirmos a Jesus. E aí nós vamos encerrar no capítulo 17 com um destaque. Aqui também nós vemos a transfiguração, depois a cura do menino endemoniado, mas eu quero destacar para vocês o finalzinho que fala sobre o imposto. Capítulo 17, do 24 ao 27. Esse imposto que estava sendo cobrado deles ali, ele não era um imposto cobrado pela coletoria normal, não era um imposto relacionado à renda deles específica. Era um imposto que começou a ser cobrado, um imposto extra, digamos, que começou a ser cobrado depois da queda de Jerusalém. E esse imposto era de 2 dracmas. Eu nunca tinha entendido isso antes de estudar esse texto. E eu vou explicar para vocês. O texto diz assim, no 24: quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? E aí Pedro diz: paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Ele respondeu: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: então os súditos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Por que que Jesus pagou com um estáter? Porque o estáter significava 4 dracmas. Essa moeda, as 2 dracmas, era o didracma e existia o tetradracma, que era justamente esse estáter, que foi esse milagre de Jesus ter mandado Pedro ir pescar e Pedro pescar justamente um peixe que tinha essa moeda dentro, o estáter, que representava 4 dracmas. E o que é muito interessante aqui é que esse é um trecho que só tem no Evangelho de Mateus. E faz um pouco de sentido, porque Mateus tinha sido coletor de impostos. E então, provavelmente, esse milagre pareceu muito característico para ele. Ele queria registrar esse milagre, né? E então, com isso, nós concluímos esse trecho de Mateus 11 até o 17. Para falar, só lembrando, eu acabei de falar dessa questão de Mateus ter sido o único que registrou isso. A forma de vocês verem isso, gente, é justamente quando vocês estão lendo a Bíblia, vocês veem que alguns trechos, eles estão nos 2 ou 3 evangelhos, como, por exemplo, a transfiguração, que aqui na minha Bíblia diz, está em Mateus 17, mas está em Marcos 9, de 2 ao 13, em Lucas 9, do 28 ao 36, e outros, por exemplo, ó, a segunda multiplicação de pães e peixes que está no 15, ela só está também em Marcos, ela não está em outros lugares. E é interessante a gente prestar atenção nesses trechos, porque alguns a gente vai ler mais de uma vez, como é o caso desses outros que estão também no Evangelho de Marcos, porque a gente vai chegar lá daqui a pouco, o Evangelho de Lucas e do Evangelho de João também. Mas alguns trechos só estão no Evangelho de Mateus. Então vamos aproveitar essa leitura e vamos aprender com Jesus. Amém? Desejo a vocês uma excelente semana. Quero incentivar vocês, como eu falei, a lerem. Esse é o dever de casa dessa semana, um dever de casa simples. Aproveite a sua leitura, faça a sua leitura com cuidado. Leia 1, 2 vezes aquele capítulo. Leia talvez em versões diferentes, como eu falei, para você conseguir extrair o máximo dessa leitura. E a gente se encontra na próxima semana.